A casa onde o mal habita. História de terror inspirada na sua vida. Quando Ana criou coragem para recomeçar, ela já carregava nas costas uma vida inteira de lutas. Criava 3 filhos sozinha, sem ajuda, e cada mês era uma batalha com o aluguel que só aumentava. Um dia, sua amiga Sheila apareceu com um sorriso bom e uma chave na mão. Ana, fica com a minha casa. Mora lá. Pelo menos até você conseguir se organizar. Ana aceitou, agradecida. A casa ficava numa rua silenciosa, dessas que parecem sempre mais escuras do que deveriam. Logo na primeira noite, Ana percebeu que naquela casa o silêncio não era vazio. Ele parecia cheio. As portas estalavam sozinhas. O vento não passava, mas as cortinas balançavam. Às vezes, Ana acordava com a sensação de alguém sentado na beira da cama. Outras vezes, ela escutava passos lentos atravessando o corredor, passos arrastados, como se os pés não tivessem peso nenhum. Mas ela tentava ignorar. Mãe sozinha não tem tempo para medo. Foi só semanas depois que Sheila, meio sem graça, comentou: Ah, esqueci de te contar. Meu marido morreu naquela casa. No quarto onde você está dormindo. Ana congelou. O mesmo quarto onde ela acordava no meio da madrugada sem conseguir mexer o corpo, sentindo uma respiração pesada ao lado. O mesmo quarto onde às vezes a luz piscava como se implorasse para ser apagada. Depois dessa revelação, as coisas pioraram. As crianças começaram a reclamar que um homem ficava parado na porta do quarto delas, observando. Um homem alto, magro, sem rosto, apenas a sombra. Ana levantava correndo, mas quando acendia a luz, não havia nada. Ou pior, havia o silêncio, olhando de volta. Numa noite, Ana estava exausta. Dormia leve, sempre alerta. Por volta das 3 horas da manhã, a hora morta, ela acordou com a sensação de que alguém a chamava pelo nome. Um sussurro grave, arrastado. Ela abriu os olhos. O quarto estava completamente escuro, mais do que o normal, como se a luz da lua tivesse sido engolida. Foi então que ela sentiu. Alguém estava ali. Primeiro, Ana viu 2 pontos brilhando, como olhos refletindo uma chama invisível. Ela piscou, achando que era imaginação. Foi aí que uma silhueta foi tomando forma. Corpo de homem. Mas algo estava errado, torto, desengonçado. Quando se aproximou da cama, Ana viu com clareza. Era um homem. E tinha chifres. Altos, curvados, negros, como os de um bode. A pele era acinzentada, enrugada, e o cheiro que invadiu o quarto era de terra molhada misturada com coisa podre. Ana tentou gritar, mas a voz não saía. O homem de chifres colocou a mão comprida e gelada no peito dela, pressionando, como se quisesse arrancar o ar de dentro. Ela rezou. Rezou como nunca havia rezado. E então, como se tivesse sido empurrado por algo invisível, o homem de chifres recuou, se contorceu como fumaça e desapareceu, deixando apenas o cheiro que demorou horas para sumir. Depois daquela noite em que Ana viu o homem de chifres parado no quarto, nada voltou ao normal. Ela continuou morando na casa, não porque queria, mas porque não tinha para onde ir. E a cada dia, a presença ali parecia ficar mais forte, mais ousada. As crianças começaram a adoecer do nada, acordando cansadas como se não tivessem dormido. Portas se trancavam sozinhas. Às vezes, Ana estava cozinhando e sentia uma mão gelada passando pelo seu ombro. Coisas sumiam, luzes queimavam. E sempre à noite, aquele mesmo cheiro de terra podre invadia o quarto. O homem de chifres nunca mais apareceu completamente. Mas ela sabia que ele estava ali. Algumas madrugadas, Ana acordava do nada e via sua sombra duplicada na parede, como se outra pessoa estivesse deitada ao lado dela. Outras vezes, ela ouvia passos pesados no telhado, indo e voltando.
como se algo esperasse o momento certo de descer. A casa de Sheila havia deixado de ser abrigo. Agora era um território estranho, onde Ana não sabia se estava vivendo ou sendo observada, e aquilo era apenas o começo, porque as coisas mais assustadoras ainda estavam por vir. Parte 2. O domingo em que tudo começou a piorar. Era um domingo de manhã, aparentemente normal. O sol batia fraco na janela, mas dentro da casa o ar continuava pesado, como se a luz nunca entrasse de verdade. Ana estava preparando o café quando ouviu baterem à porta. Era sua amiga Juliana, que havia ido visitá-la com o bebê de poucos meses. Um menino tranquilo, sempre sorridente. Assim que entrou, Juliana colocou o bebê sentado no seu colo, voltado para a sala. O menino ficou quieto por alguns segundos, encarando um ponto específico no ar, bem no canto mais escuro, onde a parede fazia uma sombra estranha. Então, subitamente, o bebê começou a rir. Rir como se alguém estivesse fazendo cócegas, rir olhando para o vazio. Juliana travou. Ana, com quem ele está rindo? Ana sentiu um arrepio subir pelas costas. A menina conhecia bem aquele canto da sala. Era ali que, algumas noites, ela sentia uma presença parado, observando, respirando devagar. O bebê continuava rindo, esticando os bracinhos para o nada, como se alguém invisível brincasse com ele. Foi aí que a porta do quarto, o quarto onde o marido da antiga dona havia morrido, bateu sozinha, com uma força tão grande que a casa inteira tremeu. Juliana levantou de um salto, apertando o filho contra o peito. Ana, essa casa não está normal. O que é isso? Antes que Ana respondesse, o bebê, que estava olhando fixamente para o canto, parou de rir de uma vez. Os olhos dele se arregalaram e o lábio inferior começou a tremer. Ele começou a chorar desesperado, como se tivesse visto algo horrível. E naquele exato momento, Ana sentiu atrás dela uma respiração, fria, longa, como se alguém estivesse se aproximando do seu pescoço. Ela virou rápido, mas não havia ninguém. Ainda assim, as cortinas balançavam como se algo tivesse acabado de passar. Juliana juntou as coisas, tremendo, e saiu quase correndo da casa. Ana ficou ali, parada no meio da sala, sentindo a presença que agora não se escondia mais. Aquela manifestação com o bebê era um aviso. Os espíritos, ou o que quer que estivesse ali, estavam começando a se mostrar para qualquer um que entrasse. E o pior é que não tinha sido só brincadeira, porque naquele canto, algo parecia estar crescendo, tomando forma, se fortalecendo. E Ana sabia, aquilo era apenas o começo do segundo terror. Parte 3. A descoberta do espírito. Depois daquele domingo assustador, Ana passou dias em alerta. Cada barulho da casa parecia mais alto. Cada sombra parecia ter vida. Mas algo dentro dela começou a mudar. Ela não sabia de onde vinha. Talvez da força de mãe que criou 3 filhos sozinha. Talvez das orações que sempre carregou no coração. Mas uma coragem começou a crescer ali, bem no fundo do peito. E junto com essa coragem, um pensamento começou a incomodar. Quem é que está aqui comigo? Quanto mais Ana rezava, mais ela sentia que a presença na casa não era totalmente maligna. Pesada sim, sofrida sim, mas não era um demônio. Durante uma noite de muita angústia, Ana fez o que evitava há tempos. Sentou-se na sala, apagou a luz, colocou as mãos no peito e começou a orar alto. Ela pediu proteção, clareza, pediu a Deus que mostrasse quem estava ali. As paredes pareciam escutar. A casa ficou fria, como se o ar estivesse segurando a respiração. No meio da oração, algo aconteceu. Ana sentiu uma tristeza profunda que não era dela. Uma dor que vinha do vazio. Uma sensação de alguém pedindo ajuda. De repente, como se fosse um sussurro dentro da sua mente, veio um nome: Moisés. E naquele instante, tudo fez sentido.
Moisés não era estranho. Moisés havia sido amigo dela. Ele tinha vivido naquela mesma casa antes. Era um homem bom, mas que lutava contra a bebida. Um dia, bebeu demais. Demais. E teve um verdadeiro colapso alcoólico ali dentro. Morreu sozinho, desamparado. E agora Ana entendia. Aquela casa que Sheila tinha oferecido para ela era exatamente a mesma casa onde Moisés morrera. Ela sentiu um nó na garganta. Meu Deus! Moisés, é você que está aqui? As luzes piscaram, a cortina balançou devagar, sem vento nenhum, e uma energia pesada, mas não maldosa, tomou a sala. Era como se alguém tentasse se aproximar, mas não soubesse como. Ana não correu, não gritou, não desmoronou. Ela apenas fechou os olhos e continuou orando, mas agora, orando por Moisés. Que Deus te ilumine, que Ele te leve para a luz. Moisés, você não está mais sozinho, mas você precisa seguir. E naquele momento, Ana sentiu algo inacreditável. A presença recuou. Deu um passo para trás, depois outro, como se estivesse ouvindo. Mas não foi embora. Não ainda, porque Moisés, perdido entre o mundo dos vivos e dos mortos, ainda tinha muito a revelar a Ana. E o que vinha a seguir seria mais forte e mais perigoso. Parte 4. A noite em que o demônio veio buscar. Depois de descobrir que o espírito era realmente Moisés, seu amigo perdido, Ana achou que tudo ficaria mais claro. Mas, na verdade, aquilo foi apenas o começo do verdadeiro horror. Com o tempo, ela percebeu algo que a deixava angustiada. Mesmo quando orava por Moisés, mesmo quando sentia sua presença triste, tentando se aproximar, havia outra coisa ali dentro. Algo escuro, algo que não tinha rosto humano, algo que se alimentava da dor. E o pior, Moisés não estava preso na casa por acaso. Ana descobriu, em conversas com pessoas antigas da vizinhança, um segredo que ninguém queria tocar. A ex-mulher de Moisés era do centro espírita, mas não dos bons. Ela mexia com coisas pesadas, invocava forças que não entendia e havia deixado algo aberto naquela casa, um portal, uma brecha. E foi isso que trouxe o ser de chifres, aquele que Ana já tinha visto no quarto. Ele não estava ali só para assustar. Ele estava segurando a alma de Moisés, impedindo-o de seguir para a luz. Quanto mais Ana orava, mais o demônio se irritava. A noite que mudou tudo. Era uma noite de chuva pesada. Trovões rasgavam o céu como facas de luz. Os filhos de Ana dormiam, mas o sono deles parecia inquieto, cheio de gemidos, como se sonhassem com algo ruim. Ana sentia o ar pesado, sufocante. Parecia que a casa inteira tinha parado de respirar. Ela sentou na cama e começou a orar, pedindo proteção. Foi quando ouviu um estalo seco no corredor. Depois outro e outro, como passos, mas passos de cascos. De repente, a porta do quarto abriu sozinha, devagar, rangendo como se fosse empurrada por mãos invisíveis. O cheiro de mofo e terra podre invadiu o ambiente. Ana levantou a cabeça, e lá estava ele, o homem de chifres, só que dessa vez mais nítido, mais próximo e mais forte. A pele cinza parecia pulsar como se estivesse viva. Os chifres eram maiores, curvados para frente, como antenas de pura maldade. Os olhos, meu Deus, eram buracos negros, sem fundo, sem luz. Ele entrou, e tudo ficou gelado. Ana tentou falar, mas a voz não saía. Ele se aproximou devagar, como se soubesse que ela estava paralisada. E então, com uma voz grossa, que parecia vir de dentro da terra, ele falou: Ele é meu. Ana entendeu na mesma hora. Moisés. A alma dele. O demônio queria impedir a libertação. Ele avançou, esticando aqueles braços compridos, tentando agarrar o peito de Ana, como se quisesse puxar sua energia,
seu fôlego, sua fé. Ela caiu de joelhos, começou a tremer, as lágrimas escorriam. A sensação era de morte chegando perto demais. Por um momento, o demônio venceu. Ele tomou a força dela, o ar dela, a coragem dela. Ana pensou que ia morrer, mas no fundo da alma, como uma última gota de luz, lembrou do nome que nunca falhava. E com o pouco de voz que lhe restava, ela gritou: Jesus Cristo, me ajuda! A casa inteira estremeceu, a luz piscou, a chuva pareceu parar por um segundo. E naquele instante, algo invisível empurrou o demônio para trás. Ele gritou, não um grito humano, mas um grito que parecia vir de 1000 vozes juntas. A dor dele era ódio puro. Ana continuou orando, mais forte, mais alto, mais firme do que nunca. Em nome de Deus, saia desta casa, saia desta alma. A sombra do demônio tremia, distorcia, se contorcia como fumaça e então desapareceu. Parte 5. O nome do demônio. Depois daquela noite terrível, Ana sabia que não podia apenas esperar o mal voltar. Ela precisava enfraquecer aquilo que estava dentro da casa. Precisava tirar o poder daquele ser que segurava a alma de Moisés. Nos dias seguintes, algo estranho começou a acontecer. Toda vez que Ana orava, o demônio não aparecia, mas deixava sinais. Arranhões na madeira, estalos no teto, objetos caindo sem explicação. Era como se estivesse rondando de longe, observando. Mas quanto mais Ana rezava, mais fraco ele parecia ficar. Ela sentia isso. A presença não era mais tão densa. Não pegava mais no peito dela. Não invadia o quarto como antes. A coragem voltou. E junto com ela, uma missão. Descobrir o nome dele. O sonho que virou aviso. Em uma madrugada, Ana caiu em um sono pesado depois de horas de oração. E teve um sonho, só que não parecia sonho. Parecia uma visão. Ela estava na sala da casa, tudo apagado. No canto da sombra, Moisés aparecia, do jeito que ela lembrava dele vivo. Camisa simples, barba por fazer, olhar triste. Ele tentou falar, mas não conseguia. Era como se sua boca estivesse costurada por algo invisível. Atrás dele surgiram 2 olhos vermelhos, brilhantes, flutuando no escuro. O demônio estava ali, segurando Moisés pelo ombro, como um dono segurando sua presa. Mas naquele sonho, pela primeira vez, ele falou mais do que uma frase. Ele disse: Você quer o meu nome, mulher? Então escuta, mas saiba que, quando o nome é dito, a guerra começa de verdade. O chão tremeu, a sala ficou mais escura. E então, numa voz que parecia um rugido de dentro da terra, ele disse: Eu sou Beral, e esta alma é minha. Ana acordou num salto. O quarto estava gelado. As cortinas balançavam como se alguém tivesse acabado de sair dali. Um cheiro horrível dominava tudo. Mas ela não estava com medo. Pela primeira vez, ela estava firme. Ela sabia o nome, e sabendo o nome, ela podia quebrar o domínio dele sobre Moisés. A primeira derrota do demônio. Naquela mesma manhã, Ana se ajoelhou no meio da sala, inalando fundo, com os 3 filhos ainda dormindo. Com coragem, ela começou: Em nome do Deus vivo, eu ordeno que Beral seja enfraquecido nesta casa. O nome ecoou como se tivesse peso, e imediatamente a casa tremeu, não como antes, de ameaça, mas como se algo tivesse levado um golpe. Uma sombra passou rápido por trás dela, tentando assustar, mas fraca. Fraca como nunca antes, Ana continuou: Pelo nome de Jesus Cristo, Beral, você está proibido de tocar esta casa. Você está proibido de tocar a alma de Moisés. Era como se o demônio estivesse encurralado, tentando se segurar. Ana se levantou, a Bíblia na mão, mas as pernas tremiam. Mesmo assim, ela disse firme: Beral, você perdeu poder nesta casa.
Eu não te temo. Em nome de Jesus Cristo, você não tem autoridade aqui. O demônio deu um passo para a frente. O chão estalou. Ele abriu a boca, revelando dentes longos e tortos como farpas. Moisés, ele é meu. Ana sabia que era agora ou nunca. Ela fechou os olhos e começou a orar alto. Pelo sangue de Jesus, liberta Moisés. Pelo nome santo de Deus, quebra as correntes deste espírito. O demônio gritou. Um grito tão forte que parecia rachar o ar. As luzes explodiram. A casa tremeu inteira. A tempestade lá fora rugia como se respondesse ao grito dele. Beral avançou para cima de Ana, mas quando esticou a mão para tocá-la, algo o repeliu, como se uma força invisível tivesse empurrado seu braço para trás. Ana continuou. Beral, você está expulso desta casa. Em nome de Jesus, desapareça e liberte o espírito que você mantém preso. O corpo do demônio começou a tremer. A pele dele rachou. Um brilho forte começou a queimar por dentro, como fogo branco. Ele rugiu, dessa vez com dor verdadeira. E do meio daquela fumaça negra que se desprendia do corpo dele, uma luz apareceu. Era Moisés, não mais triste, não mais preso, mas iluminado, como se alguém tivesse tirado toneladas de peso de suas costas. Ele olhou para Ana com gratidão. Sua voz saiu clara. Obrigado. Eu estava preso. Agora posso ir. O demônio deu seu último grito, um grito de derrota, e se dissolveu no ar como cinzas sendo arrastadas pelo vento. A sombra desapareceu, o cheiro sumiu. A casa ficou silenciosa. Pela primeira vez, desde que Ana entrou nela.